Começa agora mais um Hora da Saúde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa produção do Hospital de Amor que vai levar para você aí na sua casa informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde básica. Cada programa um tema específico. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vai te ajudar particularmente. Você sabe quem é o responsável pelo seu cuidado? Quando você pensa, quem é seu médico? É fácil achar uma resposta? E se você precisar achar um especialista? Ou dois? Ou marcar um exame? Quem organiza tudo isso? É sobre esse atributo da atenção primária, a coordenação do cuidado, que vamos falar hoje. E para me ajudar nessa missão, mais uma vez eu convido o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. A coordenação dos cuidados é o nosso assunto de hoje? Exatamente. A coordenação do cuidado é um dos atributos da atenção primária à saúde, que promove melhorias na qualidade da prestação de serviço, reduzindo barreiras de acesso aos distintos níveis de atenção à saúde, integrando as ações desses serviços em um mesmo nível ou outro, como primário, secundário e terciário. No Brasil, a estruturação da estratégia de saúde da família como modelo de organização pôs em relevo o desafio do fortalecimento da atenção primária à saúde nas perspectivas das redes de atenção à saúde, sendo a coordenação do cuidado um de seus atributos principais, o elo central da integração e organização do sistema. Ou seja, é no coração da atenção primária que nasce a coordenação do cuidado e que faz a gente poder utilizar desde o pronto-socorro, o posto, até o hospital de especialidade. Então quer dizer que na atenção primária é que a gente organiza a rotina, Dr. Marcelo? É na unidade básica que a gente faz um mapa do nosso cuidado? Exatamente isso. Mas vamos sentar para conversar sobre isso. É exatamente isso. A gente faz na atenção primária uma rota de cuidado para que quem está utilizando o serviço consiga se organizar nesse sistema. Mas se cada canto do Brasil é de um jeito, cada gente com seu destino, como a gente faz um mapa só? Não faz. Não faz um mapa só? A gente precisa fazer um mapa para cada um. A coordenação do cuidado, ela está justamente nesse ponto, nessa questão de customizar o que é a rota de cuidado que cada pessoa precisa. Isso me lembra, Dr. Marcelo, um cordel do Zé da Luz. É um cordel que fala assim: o que é Brasil Caboclo? É um Brasil diferente do Brasil das capitais. Desse jeito mesmo. É um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. É o Brasil que não veste uniforme de gazimira, camisa de peito duro, com botoadura de ouro. Brasil Caboclo só veste camisa grossa de lista, carça de brinda polista, gibão e chapéu de couro. É mais ou menos isso, ou é bem isso? É bem isso, você entendeu bem o que é coordenar a saúde. A gente precisa particularizar para cada um esse indivíduo, entregar uma rota que chegue direitinho para aquela pessoa, vestir a nossa saúde como um Brasil Caboclo, feito do melhor material para quem vai vestir, para quem vestiria, que faria o uniforme de gazimira, mas para quem veste chapéu de couro. Um Brasil regional respeitando as suas particularidades. Um dos fundamentos da atenção primária de saúde, que deve ser viabilizado por meio de estratégias de integração horizontal, ações programáticas e demanda espontânea, ações de vigilância à saúde e assistenciais, trabalho multiprofissional e interdisciplinar e em equipe, e integração vertical entre os diversos níveis de atenção que compõem as redes de assistência de saúde. Assim, é clara a referência ao conceito de integralidade, imagem, objetivo do Sistema Único de Saúde, que evoca a necessária interdependência e entre atores e organizações envolvidas no cuidado para o alcance de integração e coordenação de políticas, serviços e ações de saúde, além de gestão mais eficiente dos recursos. Exatamente, Glaucia. É como se a gente precisasse fazer um mapa que guiasse não só quem usa o serviço, mas quem administra o serviço. Então, onde eu coloco mais recurso, onde eu coloco menos recurso, quem eu preciso ajudar mais para poder se enquadrar nesse sistema, quem eu preciso ajudar menos. Esse é o atributo da atenção primária, a função de organizar, porque é um lugar onde quem usa o serviço nunca vai ter alta. Diferente de eu ir num ambulatório de especialidade, onde eu tenho um tratamento que vai ter início, meio e fim, na atenção primária a gente não lida com isso.
A atenção primária a gente lida com saúde. Então, para eu ter saúde, eu não vou ter saúde só num momento da minha vida. Vou ter saúde a minha vida toda. E eu preciso coordenar. Então, você fazer um cuidado com uma gestante, para ela saber onde é a maternidade, para ela saber quando ela vai poder ir na maternidade visitar, quando ela vai dar à luz, onde ela vai fazer a puericultura, que vacinas ela tem que tomar. Quem vai coordenar isso é a atenção primária. Vai ser a unidade básica de saúde. E ela vai precisar de um mapa específico, que é totalmente diferente do mapa se eu descubro que eu tenho um câncer hoje. E aí eu vou precisar de fazer um outro mapa, né? Que vai ter uma rota desenhada para mim, muito específica, que é diferente se eu moro naquele território e eu estou em situação de rua. E eu vou precisar usar os outros equipamentos, ou mesmo uma questão de saúde que seja mais simples. Eu vou precisar de uma rota que seja desenhada para a minha necessidade. Um mapa que vai ter exatamente o destino que eu vou precisar chegar naquele momento. Que vai ser também diferente se eu for lá só tomar uma vacina para atualizar, porque eu vou fazer uma viagem internacional. Essa pessoa, ela usa o sistema, ela tem um mapa que é totalmente diferente do mapa de quem está indo usar o mesmo sistema, porque está em situação de vulnerabilidade. Doutor Marcelo, eu tenho certeza que muita gente não tem noção de toda essa organização do cuidado de saúde. Então eu queria saber, onde foi que você aprendeu tanto sobre a importância da coordenação do cuidado para a saúde? Na prática. Na prática. A gente aprende a coordenação do cuidado quando a gente coloca nome e sobrenome nela, né? Então isso tem a cara de quem faz. E a cara de quem faz com quem eu aprendi é Renata, que foi a enfermeira que me coordenou na minha atuação na atenção primária enquanto profissional ali assistencial, que me ensinou a olhar e como fazer esse olhar particular, né? Como fazer esse trabalho de alfaiataria, de desenhar essa rota para cada um. A hora que a gente pensa que chega um paciente na unidade e esse paciente tem nome e sobrenome, e ela vai saber o nome e o sobrenome, saber se tem consulta agendada ou não, se está lá para fazer puericultura ou não, se é pré-natal ou não, se tem alguma demanda oculta naquela situação familiar, se tem que lembrar a agente de saúde de lá, lembrar da visita ou de ver se a pessoa mora naquele lugar mesmo, é ela quem está fazendo coordenação do cuidado e me ensinando, enquanto médico da equipe, o que eu tenho que me preocupar no consultório, inclusive. Se eu tenho que saber se essa pessoa foi ou não à consulta do especialista, se está usando a medicação corretamente ou não, se eu preciso fazer visita domiciliar ou não. É fazendo isso que ela vai coordenando esse cuidado. E para fora do serviço, é o que vai fazer bater a meta de atendimento que a Secretaria de Saúde vai pedir. Isso não só aqui, né, em qualquer unidade de saúde do Brasil. A gente tem metas a serem cumpridas e é a coordenação do cuidado que garante que essa meta seja cumprida de um modo eficiente. Porque não é só fazer consulta, que consulta está sendo feita. Não é só fazer tantos procedimentos, mas quem está fazendo esses procedimentos é quem precisa fazer, né? Não é só medir pressão e fazer uma glicemia ali na hora, no dedo. Isso, o procedimento por si só não diz muito. A coordenação do cuidado é quem diz. Então é essa coordenação do cuidado que vai organizar e direcionar corretamente o trabalho, garantindo o sucesso do tratamento? O sucesso dos tratamentos? Sim, quando você vai pensando em histórias, né, em indivíduos, isso garante o sucesso do tratamento daquele indivíduo. Quando você pensa em sistema, isso garante que o sistema não quebre. Não quebre como? Não no sentido financeiro, claro, vai ter um impacto nisso, mas não quebre no sentido de entregar o que ele precisa entregar, né? Então, se eu fiz uma consulta e preciso ir ao oftalmologista por conta de uma catarata e talvez tenha um procedimento cirúrgico, a gente, enquanto sistema, no nível de atenção primária eu percebo essa necessidade, na atenção secundária eu vou lá passar com a consulta do especialista que vai ver que eu preciso fazer a cirurgia, na atenção terciária eu vou lá fazer a cirurgia. Se no meio do caminho eu perdi essa consulta, isso tem uma demanda, alguém vai preencher essa vaga, eu vou para essa fila da regulação, às vezes vou para o final da fila. Então fazer essa coordenação do cuidado é garantir que isso aconteça. Então que a pessoa que precisa daquele atendimento, que ela receba esse atendimento. Ao mesmo tempo, eu economizo e faço o sistema se custear financeiramente quando eu vou fazer com que essa consulta chegue para quem precisa dela,
né? Então, o cuidado de oftalmologia, por exemplo, para quem vai fazer uma consulta de refração, ver se precisa usar óculos, é uma coisa. Para quem precisa ver se precisa fazer uma cirurgia de catarata, é outra. Então, são cuidados diferentes, profissionais diferentes, serviços diferentes, com graus de complexidade diferentes. Isso custa para o sistema, né? Então, quem coordena bem o cuidado economiza para o sistema, mas não no sentido de querer gastar menos, mas é gastar o recurso da maneira mais eficiente. Se você tem um montante de R$100 para investir em saúde, né, que no macro vai ser muito mais do que 100, você vai gastar ele 100% em um ponto só, ou você vai distribuir de acordo com a necessidade, né? Às vezes você tem lugares, sistemas de saúde que funcionam com cotas. Então você não pode pedir todos os exames do universo que você quiser, porque existe uma cota, um acordo para poder aquele sistema ali municipal funcionar. Então você vai poder pedir, sei lá, tantos exames de glicemia glicada para você ver. Precisa ser bem aplicado. Você precisa aplicar bem. Você não vai poder ofertar a hemoglobina glicada para todo mundo. Você vai precisar ofertar para quem precisa, que é um exame que tem um custo maior do que a glicemia de jejum, por exemplo. Então, quem vai fazer rastreio? E aí é preciso identificar isso. Mesma coisa, em alguns lugares a gente tem o aparelho de glicemia para fazer cuidado da glicemia no controle do diabetes, para quem usa insulina, por exemplo. Você vai sair, todo diabético vai precisar desse aparelho? Eu tenho aparelho para todo mundo? Às vezes eu tenho 10 aparelhos. Aí eu tenho que ver na minha região, no meu território, quem vai ter essa necessidade, quem vai se beneficiar ou não, e ofertar na medida em que há essa necessidade. A gente tem um sistema de saúde que é garantido lá na Constituição, todo mundo tem direito à saúde, né? E aí nasce o SUS nisso, né? Nesse sentido. Todo mundo ter direito à saúde precisa pensar em todo mundo. E as necessidades de todo mundo não são as mesmas. Todo mundo tem direito à saúde, mas a saúde não é igual para todo mundo. E não no sentido da desigualdade que pode estar associada, mas da diferença de necessidade que está associada. Fazer cuidado à saúde no Sudeste é totalmente diferente de fazer no Nordeste. Não porque as pessoas merecem diferentes, mas porque elas precisam de atenções diferentes, né? Elas têm mapas de saúde que vão ser muito particulares daquela região. Doutor Marcelo, você falou sobre as diferenças do Brasil, lógico, as regionalidades, as regiões, o Brasil é muito grande, muito diverso, mas esse mapa ele tem diferença de unidade básica de saúde para unidade básica de saúde? Ele pode ter essa autonomia? Com certeza, e às vezes dentro da mesma unidade, se ela abrange territórios que têm realidades muito diferentes, você vai precisar para aquela unidade de mapas completamente diferentes, estratégias diferentes no território. Como funciona isso? A gente precisa ir lá e entender o nosso território, né? Entender a demanda que existe ali e fazer essa particularização pensando nisso. Então, por exemplo, imagina que você tem uma unidade de saúde que fica ao lado de uma rodovia. E aí um lado dessa rodovia tem uma população que tem um nível de renda muito baixo. E esse nível de renda muito baixo vai implicar em falta de saneamento básico, em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que a população que está do outro lado da rodovia, que é um condomínio fechado de luxo. Essas populações, elas têm uma necessidade de saúde igual? Todos precisam de assistência à saúde, mas você vai comunicar e levar a saúde do mesmo jeito para todo mundo? Né? A gente precisa ponderar isso, e fazer essa coordenação do cuidado envolve justamente entender esses contextos, né? Você vai atender todo mundo com o mesmo interesse, o mesmo cuidado. A pessoa que vai usar o serviço, ela vai ser vista da mesma forma, sempre, né? Só que elas vão precisar de você, enquanto profissional da saúde, de modo muito distinto. Talvez para a mãe que mora no condomínio, você precise fazer uma cartilha em que ela usa o cartão pré-natal e ela consegue, a partir daquela informação, entender sobre aleitamento, e você vai fazer uma intervenção e ela vai entender e absorver aquilo. Às vezes, para a mãe que está do outro lado da rodovia, além de você fazer esse mesmo tipo de cuidado, você vai precisar fazer outros ajustes. Entender que também, além disso, ela precisa do coeiro, né, do enxoval, que ela não vai conseguir ter acesso sozinha. E você vai promovendo ali no seu território meios de garantir isso a ela. Às vezes, para a mãe que está do lado do condomínio, você vai precisar só falar, existe a maternidade, você pode ir lá em tal dia. E ela sozinha consegue ir.
Às vezes, para a mãe que está do outro lado, ela não tem como chegar, porque ela não vai ter dinheiro para pagar o ônibus, por exemplo, para ir lá conhecer a maternidade antes de dar à luz. E aí você, enquanto coordenador do cuidado, vai criando meios para que as duas consigam chegar nos mesmos pontos do sistema e ter o mesmo tipo de acesso. E esse mapa, ele tem data de validade, ele tem prazo de validade? Não, esse mapa é eterno. Ele não muda? De acontecimentos, por exemplo, como a pandemia, faz com que haja modificações? Você precisa fazer um ajuste de rota, mas a gente tem que pensar que o outro atributo da atenção primária é a longitudinalidade. Então, ele não dura para sempre, quer dizer, ele vai durar para sempre, mas a rota nem sempre vai ser a mesma do começo, né? Então, precisa fazer um ajuste. Imagina que a gente partiu do ponto em que você entrou em contato com a unidade quando você nasceu. E aí a gente vai fazer a rota que vai ser para toda a sua vida. Mas a sua mãe, ela chegou no sistema para fazer o seu pré-natal. Então a rota para ela é um pouco diferente da sua, que acabou de chegar no sistema nesse momento. E as duas não terão alta enquanto permanecerem naquele território, né? Então a gente vai precisar ajustar, porque daí a pouco passaram-se 15 anos, 16 anos, e aí você vai começar a ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, e vai precisar de um exame de saúde para poder fazer uma aptidão, alguma coisa assim. Você vai ter esse momento de cuidado. Mas a sua mãe, que já chegou lá antes de você, acabou de descobrir que talvez ela seja hipertensa. E aí ela vai precisar de um outro ajuste de cuidado. Vamos passar mais 15 anos, e aí de repente você vai querer ter filhos. E aí vai ser o seu momento de fazer assistência pré-natal. E a gente ajustou essa rota, né? E a sua mãe precisou de fazer um outro ajuste por uma questão de ter um acidente domiciliar, por exemplo, caiu, escorregou, e a gente vai impedir que isso aconteça, talvez, ensinando sobre prevenção de queda, né? Conforme o ciclo de vida vai mudando. Tá vendo só? O cuidado, a coordenação do cuidado de saúde é um assunto sério e que tem estratégia para funcionar. No próximo bloco, a gente recebe a Renata Batista dos Santos, ela que é enfermeira e gerente de uma UBS da cidade de Barretos, a UBS Secapinha. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, ela vai explicar como é a prática dela de coordenadora do cuidado de saúde. A gente já volta.